Olá, turma. Então, a gente já viu que os impactos podem ser classificados de várias formas, né? E agora a gente vai abordar quais são os principais impactos econômicos das atividades turísticas. Para começar, eu quero dizer qual é o impacto do turismo dentro da economia mundial, né? Ele é extremamente importante e, segundo a Organização Mundial do Turismo, ela se estima que ele seja responsável por 10% do PIB mundial, tanto de forma direta como indireta, e também de forma induzida, responsável pela geração de 1 a cada 10 empregos, da mesma forma, direto, indireta e induzido, responsável pela movimentação de 1,4 trilhões de dólares em exportação, por 7% de todas as exportações mundiais e 30% das exportações de serviços. Então, economicamente, o turismo tem uma importância bastante significativa na economia global. Mas dentro das comunidades que recebem o turismo, né, quais são os principais impactos econômicos positivos? Ou seja, aqueles que agregam valor, que melhoram as condições locais. O principal é o influxo de dinheiro, né, o influxo financeiro, a contribuição de receita do governo, então esses locais que são turísticos, em geral, eles recebem mais incentivos, mais verba para investir em infraestrutura e para receber a comunidade turística. Tem a geração de empregos, como um impacto positivo também, balanço de recebimentos, pagamentos, o estímulo ao investimento em infraestrutura, tanto pelos órgãos públicos como privados, o crescimento dos pequenos negócios locais, então uma família que costuma produzir alguns alimentos, alimentos caseiros, assim, eles podem acabar formando uma agroindústria, ou uma agroindústria já existente pode crescer, se desenvolver e atrair outros mercados, né? Atrair mais clientes e precisar aumentar a sua estrutura. E também um efeito que acaba ocorrendo, principalmente nos locais, nos polos turísticos mais significativos, né, é a migração, né, o aumento da população pela migração, por atrair pessoas de fora que gostariam de morar naquela cidade, que buscam oportunidades ali para melhorar de vida. Com relação à questão do influxo do dinheiro, né, do trânsito financeiro que passa por essa atividade turística. É bem significativo o fato de que o turismo, ele agrega valor, ele faz com que o dinheiro transite por uma cadeia bem extensa de fornecedores, órgãos, serviços, bens que estão associados a essa cadeia do turismo. Então, o turismo agrega valor em cada passo de todo esse caminho, né? Desde os viajantes, o meio de transporte, a agência que foi contratada para gerenciar, né, o plano, combustível, hotel, alimentação, hospedagem, lazer. Então, existe uma série de fatores, né, uma série de bens e serviços que são beneficiados com a atividade turística entre, né, o visitante e a comunidade receptora, né? Então, existe toda uma cadeia, não é apenas o turista e a comunidade receptora, mas toda uma rede de relações que está relacionada à atividade turística. Com relação à geração de emprego e renda, né, uma pesquisa da CNC de 2019 destacou o faturamento recorde e a geração de empregos no turismo brasileiro, né? Então, o turismo vinha crescendo muito e sofreu um certo impacto em função da pandemia do Covid, mas isso foi a nível mundial, né? Mas ainda assim, o setor criou mais de 25 mil vagas entre julho de 2018 e julho de 2019. Então, isso é bem significativo, principalmente considerando que o desemprego aumentou nesse período, né? Então, se foram geradas vagas neste setor, significa que este setor está crescendo. Com relação ao investimento em infraestrutura, né, como eu disse,
O fato de ser um local turístico, ele tem que estar bem estruturado para receber o turista. Então, existe muito investimento público, né, como essa questão aqui da notícia de 2019, né, projetos aprimoram a infraestrutura turística de 324 destinos nacionais, e isso é uma verba do governo, mas além disso ainda tem muito investimento privado na melhoria das condições de infraestrutura do turismo, porque estes empresários, estes investidores vão receber algum retorno através da atividade turística. E o investimento em infraestrutura ele é essencial, porque sem a infraestrutura o turista não vem, o turista não acessa aquele local, ele não permanece naquele local. Então, por isso, o turismo acaba sendo alvo de muitos investimentos públicos e privados. Em 2016, fizeram um estudo de por que o Brasil atrai tão poucos turistas. Turistas aqui se referindo ao turismo de estrangeiros vindo ao país, né? Aporte de dinheiro estrangeiro para dentro do país. O Brasil tem um turismo forte em crescimento, mas no mercado interno. São brasileiros visitando outros lugares do país. Há poucos estrangeiros que vêm fazer turismo no Brasil. E existem vários fatores que estão relacionados a isso, mas essa reportagem, conversando com vários contatos e pessoas do setor e analisando vários dados, eles chegaram à conclusão de que um dos principais fatores é a questão da infraestrutura. Tanto a infraestrutura para o turista chegar ao país, né, como a infraestrutura dos locais de visitação que existem no país. Então, apesar de ser um país enorme, com uma rica biodiversidade, com muitos atrativos naturais, com muitos atrativos culturais e diversidade cultural, ele acaba recebendo, todo o território brasileiro acaba recebendo menos turistas de fora do que a cidade de Miami, nos Estados Unidos, que inclusive recebe muitos brasileiros. Então, o investimento em infraestrutura ele é essencial. E até a partir desta pesquisa foram montadas várias estratégias do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Turismo, buscando, né, aprimorar a infraestrutura para receber mais turistas. Com relação aos impactos negativos do turismo, existem vários. Claro que eles podem ser mitigados, mas se não houver observação, tem uma chance muito grande de haver uma pressão inflacionária pelo aumento da demanda por produtos e serviços. Ou seja, o fato de o turista estar indo para lá necessitar das mesmas coisas que a população local precisa, né? Alimento, água, bebidas, restaurantes e serviços também, acaba inflacionando os valores, né? Porque o padrão passa a ser atender o turista em primeiro lugar, então o padrão, os valores cobrados pelos serviços, ele acaba sendo elevado e isso acaba afetando a população local, né? Porque os preços mudam não de acordo com as mudanças no padrão salarial dessas pessoas que moram no local. Inclusive, com relação a isso, tem uma curiosidade assim, que eu acho bem interessante. Por exemplo, Gramado, Canela. Canela não tenho certeza, mas o município de Gramado ele atrai muitos turistas de fora, muitos turistas. As coisas para os turistas elas são bem caras, mas tu vai num restaurante, tu apresenta uma declaração de que tu mora no local, de que tu é morador de Gramado, né? Os valores, né? O cardápio com os valores é diferente. Então, Gramado tem uma estratégia para afetar menos, né? Afetar menos a população local em relação a essa pressão inflacionária. Então, vários restaurantes trabalham com isso. Eles têm 2 cardápios, um cardápio para os moradores locais e um cardápio para os turistas. Não é uma questão muito divulgada, assim, mas eu acho bem interessante, uma forma bem interessante de lidar com essa questão da pressão inflacionária.
Outro fator, né, que também tem a ver com a pressão inflacionária, mas um pouco diferente, é a especulação imobiliária. A partir do momento que o local se torna um atrativo turístico, há interesse de botar novos empreendimentos ali, então aqueles terrenos, aquelas propriedades, o aluguel naqueles locais acaba se tornando cada vez mais caro. Tem o problema dos custos de oportunidade, e isso também tem a ver com essa questão que eu botei aqui embaixo, prioridades de investimento na atividade turística, porque, em geral, né, eu tenho dinheiro para investir aqui, o dinheiro público para investir, se eu investir na atividade turística, eu trago mais renda, né, para a minha localidade, para o meu município. Então, isso frequentemente é usado como argumento, e junto com, vai beneficiar os turistas, mas vai beneficiar a população local também. Então, são priorizados projetos, planos que beneficiem a atividade turística em detrimento dos moradores locais. Tem a questão da dependência financeira, né? Em geral, quando a atividade turística começa a ser desenvolvida e ter algum sucesso, as pessoas abandonam outras atividades e acaba tendo uma dependência financeira muito grande da atividade turística. E a atividade turística, em geral, ela é sazonal, né? Ela tem uma certa sazonalidade que deve ser também controlada, né? Porque, por exemplo, nas praias, em período de verão, elas recebem muitos turistas, no período de inverno, não. Então, existe uma sazonalidade nessas atividades que no período de verão vai movimentar mais dinheiro e no período de inverno, não. Tem a questão dos vazamentos de receitas, que também estão, de certa forma, relacionados com o turismo enclave. Depois eu explico um pouco melhor o que é isso. Então, o caráter sazonal, assim como o caráter sazonal financeiro, ele é um caráter sazonal dos empregos também, né? Existe muita informalidade na empregabilidade turística, né? São muitas pessoas contratadas por temporada, então elas não têm nenhuma garantia de trabalho fixo, de que vai ter trabalho o ano inteiro. Existe muita prostituição relacionada às atividades turísticas e também a economia informal, né? Aqueles vendedores ambulantes, tipo na beira da praia, vendendo picolé, vendendo rede, saída de banho, coisa assim, água de coco. Então, com relação à especulação imobiliária, o que acaba acontecendo? A partir do momento que um local se torna atrativo turisticamente, muita gente começa a querer ir para aquele local. E aí ele vai se tornando cada vez mais caro, né, em função dessa alta procura. Então, um exemplo é essa cidade de Friedrichshain, que na verdade não é uma cidade, é um bairro, digamos assim, de Berlim, né? E ela foi praticamente abandonada depois da queda do Muro de Berlim e foi procurada, né, como local alternativo de viver para muitos artistas. E esses artistas transformaram o local. Então, os artistas que tinham pouco dinheiro, que vivem meio na boemia, assim, e eles transformaram o local com a sua arte. Então, isso passou a ser um atrativo turístico. E aí começou a levar muita gente para lá, né? Muita gente se interessar por aquela área, e isso ocasionou um processo de gentrificação, né? Então, elevou o valor dos imóveis, começou a vir um outro público, né? Diferente daquele que transformou o lugar, começou a vir um outro público ocupar esses lugares, e os artistas que montaram esse plano acabaram sendo expulsos, né, dessa comunidade, porque para eles é financeiramente proibitivo se manter no local. Com relação à sazonalidade, né, tem como exemplo aqui o número de turistas por mês, né, a média do número de turistas por mês no Balneário Camboriú ao longo dos meses do ano, né? Então vocês podem ver ali que a procura maior é janeiro, seguido de dezembro, e vai diminuindo conforme chega nos meses de inverno. Da mesma forma como aqui a gente tem uma procura maior,
por atrativos no período de verão. Na Europa existe um atrativo maior pelas férias de inverno, porque as férias longas deles são no inverno, e no inverno, né, nessas regiões, nesses atrativos de inverno, tem a sazonalidade de inverno, né? Como por exemplo aqui uma estação de esqui nos Alpes, né? Ela com um movimento muito grande, bem ocupada, com os atrativos sendo utilizados, né, no período de inverno, e praticamente abandonada, né, no período do verão. Nesse sentido da sazonalidade, Gramado também é um case de estudo, assim, porque eles conseguiram contornar essa questão da sazonalidade, né? Eles poderiam ser uma cidade para receber turistas só no período do inverno, com aquele, vai nevar em Gramado. Mas eles elaboraram todo um plano de promoção de eventos, atração de eventos, de organização de empresas, eventos municipais distribuídos ao longo do ano. E então eles contornaram muito bem essa questão da sazonalidade com um plano bem elaborado, né, de recepção dos turistas ao longo de todo o ano. Com relação ao vazamento de receitas, tá? Isso é uma questão infelizmente, bem comum do turismo, tá? Que quem investe nas atividades turísticas, em geral, são pessoas que são de fora daquela comunidade. Então, o que acontece? Eles instalam todas as estruturas, desenvolvem atividade turística, fazem um investimento lá. A comunidade recebe os turistas, trabalha, né, tem o seu emprego lá, faz algumas atividades. Muitas vezes os trabalhadores também vêm de fora, porque precisa de um certo treinamento para várias das funções. E estes empresários, essas grandes empresas, em vez de fornecer treinamento para a comunidade local, ela prefere deslocar servidores já treinados para esses locais. Então, isso acaba fazendo com que pouco da verba movimentada, ou pouco daquele dinheiro movimentado pela atividade turística realmente chegue à comunidade local. Então, a comunidade local fica com os impactos sociais, ambientais que estão relacionados à atividade turística, mas não ficam com o benefício econômico que ela traria. Então, isso é uma questão muito preocupante, né, na área do turismo. E aqui tem como exemplo, né, uma praia da Tailândia, né, um ponto turístico da Tailândia, que é Phuket. Eles fizeram um estudo, né, com relação à atividade de desenvolvimento do turismo nessa região, e eles chegaram à conclusão de que a cada $1 gasto na localidade de Phuket, na Tailândia, 70 centavos iam, a maior parte, 70%, vai para a economia global. São passagens aéreas internacionais, comida importada, hotéis que são pertencentes a estrangeiros, passeios turísticos pré-pagos, né, adquiridos internacionalmente. Então, essa verba vai predominantemente para a agência e não para a comunidade local. 24 centavos, ou seja, 24%, vão para a economia nacional. São passagens aéreas nacionais, trabalhadores de outras cidades do país, comidas e bebidas de outros lugares do país, passeios turísticos pré-pagos, né, vendidos no país. E apenas 6%, né, apenas 6 centavos daquele dólar realmente ficam com a comunidade local, com os moradores locais. Então, para $1 que o turista gastou, apenas 6 centavos ficou naquela comunidade. Então, essa é a problemática do vazamento de receitas, né? É a transferência de renda turística em larga escala para fora dos países e dos locais que recebem esses turistas. E esses 6 centavos da economia local, em geral, eles estão relacionados com hotéis de moradores locais, transporte local e passeios turísticos vendidos, né, adquiridos localmente. E isso está muito relacionado com o turismo de enclave. O que é o turismo de enclave? É aquele pacote pronto, né? Eu quero conhecer... Agora me fugiu todos os nomes de praias turísticas. Eu quero conhecer Fortaleza, no Ceará.
E eu vou lá na CVC, compro um pacotinho, né, e vou para lá sem me preocupar com nada. Só que a venda desses pacotes all inclusive, né, com tudo incluído, nesses casos há pouco ou nenhuma interação com a comunidade local. E aí o que acaba acontecendo? Vazamento de receitas. Porque não sobra espaço para a comunidade local receber, né, e obter benefícios do processo do turismo. Então, esse grande vazamento de receitas, e frequentemente esse grande vazamento de receitas, vai para multinacionais, né? Vai para grandes empresas. Acho que a mais emblemática aqui no Brasil é a CVC, né? Que ela é fundada por um brasileiro, mas ela atualmente está na Bolsa de Valores, então tem investidores de todos os lugares do mundo, então esse dinheiro vaza para vários lugares do mundo. Os custos de oportunidades acabam reduzindo, né, os serviços aos locais. Então, aqui tem como exemplo, né, na ilha de Bali, que é fantástica e se tornou um destino turístico pop, né? Várias áreas, né? A ilha de Bali era predominantemente agrícola, né? E várias áreas de cultivo e de florestas conservadas da ilha de Bali, elas estão sendo destruídas, né, e substituídas por construções e facilidades turísticas, né? Então acaba afetando a comunidade local para favorecer a atividade turística. E a prostituição e a informalidade, né, que é a questão do turismo sexual, também está relacionado com a informalidade, né, que não tem, nessa profissão não é regulamentada. E os trabalhadores informais, aqui nesse caso numa praia, né, vendedor de picolé, vendedor de cerveja, de água, todos esses, por exemplo, agora, né, esses trabalhadores informais do turismo, citando como exemplo aqui o Rio Grande do Norte, né, eles perderam 100% da renda durante a pandemia, eles não puderam trabalhar nesse período. Então, esse é o impacto da informalidade no segmento turístico.